Fala aí, meus queridos meus bons, como é que vocês estão? Tranquilidade? Olha só, o assunto da aula de hoje é a cerejinha do bolo do capítulo de calorimetria. E agora a gente vai falar sobre as formas que o calor pode se propagar de um corpo para outro. São 3 especiais: condução térmica, convecção térmica e radiação térmica. Joia? Esse assunto que os vestibulares adoram, porque tem várias coisas no seu cotidiano sobre isso. Combinado? Então, pega esse assunto aqui, comece a aplicar para o cotidiano, que você vai ficar com tudo na ponta da língua. Preparado? Então, bora nós! Prolongação de calor, vamos lá! Primeiro aqui que a gente vai ver é sobre condução térmica. Tá? A condução térmica é quando você tem uma partícula passando a energia térmica para outra, que passa para outra, que passa para outra, e elas não se movimentam. Tá? Esse processo de passar uma para outra, você está conduzindo energia térmica ali pelo corpo inteiro. Tá? O fluxo de calor, tá? Que você pode dar pela letrinha φ, essa letrinha grega aqui, ó, que representa fluxo de calor, pode ser dada pela lei de Fourier. A lei de Fourier que é dada como calor, quantidade de calor que vai atravessar uma certa região por determinado tempo, que pode ser calculado como K vezes S vezes variação de temperatura sobre E. O que significa cada coisinha? Coeficiente de condutibilidade térmica do material vezes a área de onde vai passar isso aqui, vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. Perceba que vai ter mais fluxo quando a área que for atravessar é maior. Por isso que nos dias mais frios a gente tem mania de se recolher, de fazer uma bolinha. Por que a gente faz uma bolinha e se recolhe? Porque nesse caso a área de contato com o meio externo vai ser menor. Tendo uma área menor, você cede menos calor, você sente menos frio. Combinado? Agora, igual no trânsito. No trânsito todo mundo é condutor, todo mundo está dirigindo. Só que existem bons condutores, péssimos condutores. Ou seja, existem a mesma coisa, né, para coisas materiais, todas elas conduzem calor. Só que existem bons condutores de calor e péssimos condutores. Os bons condutores são chamados de bom condutor. Os maus condutores são chamados de isolantes térmicos. Tá bom? Por exemplo, já imaginou você no frio, né? No frio, friaca, danada, numa casa de gelo? Parece meio estranho, né? Porque gelo faz associar frio. Porém, o gelo ele é um mau condutor. O gelo é um isolante térmico. Por isso que os iglus são feitos de gelo, o que facilita o isolamento térmico dos esquimós. Geladeira que tem que ser desfeita aquela camada de gelo, tem que botar a geladeira para descongelar. Por que tem que ser feito isso? Aquele gelo impede, dificulta, nunca vai ser impedido por completo, mas ele dificulta aquela troca de calor do equipamento com a parte interna. Por isso que quanto maior a camada de gelo, mais energia gasta pela geladeira, para compensar aquilo que o gelo está atrapalhando. Por isso que tem que ser feito o degelo de toda aquela parte do congelador. Os mais antigos, né? Os mais novos, os frost freeze, não são assim. Eles funcionam meio que base de refrigerador, parecendo um esquema de um ar-condicionado. Combinado? Blusas, por exemplo. Se você usa blusa assim, muito porosa, cheia de poros, por exemplo, blusa de algodão, de lã, por que elas ficam mais quentinhas? Porque o ar é um mau condutor também. O ar é um isolante térmico. Então, se você usa coisas muito esponjosas, por exemplo, um edredom, você dificulta essa transição aqui de calor entre o meu corpo e o lado de fora. Então, eu paro de ceder calor. Eu evito eu ceder calor. Por isso que cobertores, blusas são isolantes térmicos. Ninguém vai usar uma blusa, né, totalmente de metal. Vai pegar alumínio e vai se cobrir de alumínio, encostando na pele. Porque o alumínio é um metal, vai facilitar esse contato com o lado de fora. Álcool, por exemplo, se você pegar álcool, passar um álcool na mão, o que vai acontecer? Você vai sentir o geladinho. Na hora, onde você passa, você sente geladinho. Por que aparece geladinho? Porque naquela região, o álcool ele é um condutor, então ele está facilitando essa troca de calor. Joia? E outra coisa, não confundam. Gelo, ele é isolante. Água líquida é condutora. Tanto que na hora que você sai do banho, você sente muito frio, porque você está cedendo energia. Passou a toalha, você para de sentir tanto frio assim. Por quê? Porque o meio não está mudando a temperatura, você que está cedendo. A água ali facilita. Por isso que a gente transpira também quando
a gente precisa aquecer, a gente aquece nosso corpo através de uma atividade, nosso corpo precisa resfriar, transpira e facilita essa troca de calor. Se perceber, eu posso ficar falando aqui até amanhã, é muita aplicação, galera, é muita. Então, para perceber essas coisinhas no seu cotidiano. E nunca se esqueçam, todo mundo conduz energia. Alguns conduzem mal, outros conduzem menos. Combinado? Esses são exemplos mais básicos que a gente pode ver no nosso cotidiano. Então, bora para o segundo passo, a segunda forma que o calor pode ser transmitido. Então, vamos lá. Segundo aqui é a convecção térmica. O que acontece na convecção? É quando o calor ele é propagado com deslocamento, com coisas materiais se movimentando. Por exemplo, o ar quente e o ar frio têm densidades diferentes. Já vimos antes, por dilatação térmica, que coisas quentes se expandem, coisas frias se contraem. Isso faz com que a coisa quente ela fique menos densa, fique mais leve e acabe subindo e deixando espaço ser ocupado pelo frio, que é uma coisa mais densa. Por isso que o ar frio sempre vai descer e o ar quente sempre vai subir. Por exemplo, ar-condicionado. Já viu alguém colocar ar-condicionado para gelar no chão? Não vai adiantar nada, porque o ar gelado que ele vai liberar vai vir para o chão. E acabou. A parte de ar quente aqui em cima do meu lugar, do meu espaço, vai continuar quente. Você não tem uma movimentação. Se eu colocar ar-condicionado na parte de cima, o ar frio vai descer, o ar quente vai subir, e aí você tem aqui uma movimentação. Você tem um negócio chamado correntes de convecção. Aquecedor, então, deve ficar em cima ou embaixo? Muito bom, ficar embaixo, porque ele libera ar quente, o ar quente sobe, o ar frio desce, esse ar frio se esquenta e vira uma corrente de convecção. Combinado? É o que mais acontece na geladeira comum. A geladeira comum não resfria, né? O aparelho não resfria a geladeira inteira. Ele resfria somente a parte de cima. E como o ar frio vai descer, ele acaba resfriando toda a geladeira. Como tem muito objeto em cima, os objetos que não podem ficar tão gelados assim, eles acabam ficando na parte inferior, que é a parte de legume, fruta e etc. Tá bom? Então, corrente de convecção são movimentos de diferentes partes dos fluidos. Então, a convecção, galera, só acontece em fluido. Condução em sólidos, convecção em fluidos. Combinado? Isso aqui tem muita coisa no cotidiano, né? Quem já cozinhou um arroz, por exemplo, já percebeu que quando você cozinha arroz, o arroz ainda fica assim, né? Se movimentando lá dentro, por causa dessas correntes de convecção que está rolando ali. Tá joia? Esse terceiro processo aqui é a irradiação térmica. O que acontece na irradiação? É quando o calor acaba sendo transportado por um negocinho bonitinho chamado ondas eletromagnéticas. Em ondas eletromagnéticas, já você vai perceber, no capítulo de ondas, que é um tipo de onda que consegue se propagar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Seja no ar, seja na água, seja no espaço. Por isso que a radiação térmica, quando você tem transferência de energia pelo vácuo, a irradiação térmica é a única que pode ocorrer ali. Porque essa radiação acaba sendo transportada pelas ondas eletromagnéticas. Por isso que quando você chega próximo de uma fogueira, por exemplo, você já sente ela aquecida sem precisar encostar. E outra, né? Quando você está lá sobre o sol, você recebe uma radiação chamada radiação ultravioleta. Pera, professor, radiação ou irradiação? Gente, radiação na faixa do infravermelho. O infravermelho é um tipo de onda eletromagnética responsável por levar calor. Por isso que quando você tem, né, o calor sendo transmitido por ondas eletromagnéticas, pode ser chamado de radiação térmica ou irradiação térmica nesse caso. Tudo bem? Lembrando que você só faz ficar bronzeado por causa da radiação ultravioleta e faz queimar por causa do infravermelho. São dois tipos de luz que você não vê. São invisíveis ao nosso olho, aos nossos olhos. Combinado? Você que tem certa temperatura, suponho eu que esteja a 36, assim espero, para o seu bem, tá bom? Você agora tem certa temperatura, você está emitindo radiação. Você está emitindo. Se eu chegar perto de você, eu não consigo sentir, a gente não tem sensibilidade para isso. Mas algumas máquinas sentem. Por isso que existem termômetros à base do infravermelho. Você aproxima esse camarada, ele já sente a sua radiação. Né? A pessoa já acha que a radiação é coisa ruim e tal. Não, gente, tem radiação ruim e tem radiação boa, não tem problema.
Então, nesse caso, você consegue ver o quanto de infravermelho você está emitindo. É assim que funciona aqueles termômetros. O pessoal chega na sua testa e puff, já sabe a sua temperatura. Combinados? Show de bola? Agora o seguinte, só esses 3 processos. Agora imagina você poder bloquear por condução térmica, por convecção térmica e poder bloquear a irradiação térmica. Onda eletromagnética, vamos começar pela irradiação. A onda eletromagnética é um tipo de onda, tipo a luz. Fala o material que a gente usa para refletir luz. Bom, o espelho. O espelho, coisas espelhadas. Então, se eu usar um espelho para refletir uma luz, por exemplo, eu consigo também refletir em infravermelho. Então, eu consigo refletir pouco de energia térmica. Bom, condução e convecção são 2 coisas que acontecem com coisas, com material, ou seja, sólido ou seja líquido. Então, condução existe no vácuo? Não, condução não existe no vácuo. Convecção existe no vácuo? Também não. Por isso, foi criada uma máquina super tecnológica com paredes duplas a vácuo, que se colocar um líquido ali dentro, com paredes espelhadas, ele consegue manter a temperatura daquele objeto o mais longo possível. Esse aparelho tecnológico é chamado de garrafa de café, ou a famosa garrafa térmica. A garrafa térmica, ela possui entre as suas camadas aqui, todo mundo já percebeu, né, que dentro da garrafa térmica, ela parece bem menor por dentro mesmo. Essas paredes aqui são feitas de vácuo. Esse vácuo entre elas impede a condução que aconteceria, por exemplo, se você colocasse café numa caneca de porcelana. Porcelana ela é isolante, mas mesmo assim vai conduzir, bem mal, mas vai. E impede também a convecção. Por que ela impede a convecção? Porque ela impede a diferença aqui, ó, de densidade. Impede que um ponto fique mais quente e outro ponto fique mais frio. Se eu não tenho essa diferença de ponto frio e ponto quente, não existe a convecção. Tá joia? As paredes espelhadas impedem também a irradiação, porque ela vai bloquear. Por exemplo, uma aplicação muito bacana que a gente pode ver é quando uma galera acaba sofrendo um acidente. Não, bacana sofrer um acidente. Bacana ver como é que o pessoal resolve esse problema. O pessoal vai lá, sofre acidente, já chega o pessoal do SAMU e coloca o quê? Uma manta aluminizada, para o cara não perder energia por radiação. Tudo bem? Então, a irradiação vai evitar as paredes espelhadas aqui. Tá joia? Agora, a tampa aqui em cima também é colocada para evitar contato aqui, ó, com o ar. Por isso que é vedada aqui em cima. Também impede a condução térmica aqui em cima também. Né? Quem nunca passou uma raiva de achar a garrafa de café aberta um bom tempo, na hora que vai beber o café já está aquele gosto ardendo, aí que se acorda mesmo, né? De que já está gelado. Tudo bem? Agora, vou deixar na próxima aula, deixar os exercícios para a gente fixar essa parte numa próxima aula, tudo bem? Para a gente fazer ela com cuidado, ver mais aplicações, tá joia? Lembrando que o segredo para esse capítulo é você ver aplicações no seu cotidiano. Tem demais. Tudo bem, meus queridos? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. E bons estudos!